Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos sobre essa passagem, a partir do versículo 12. Diz lá assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, é o apóstolo Paulo que está declarando, né? A igreja de Filadélfia, dos Filipenses, na verdade, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Pode parar aí, amém? Pode fechar sua Bíblia, pode guardá-la aí na cadeira. Então Deus tirou o povo lá do Egito, fez sinais, fez maravilhas, se vingou, não é do inimigo, se vingou dos egípcios, mandou as 10 pragas, as 10 pragas só atingiram a casa dos egípcios, não atingiu a casa dos hebreus. Eles saíram dali do Egito com mão forte do Senhor. Até então, até aquele dia, ninguém tinha tido notícia de que o mar vermelho tinha se aberto no meio, amém? Ninguém tinha tido essa notícia. Aí depois desse dia, você soube de algum mar vermelho que abriu de novo naquela potente mão? Que passou um vento oriental e que ficou lá a noite inteira? Alguém soube disso? Não. Profetiza, mas tem no Nordeste, gente, eu não sei que lugar que é, mas tem lá, como é que chama? Fala para mim alto. Maracogi, que tem o trecho de Moisés, não é? Alguma coisa por aí. Mas a Bíblia fala que no que eles atravessaram se formou paredões de água. Dá uma olhadinha para as nossas paredes aqui do lado. Imagina um paredão de água aí do lado. Calcula, porque pode dobrar, tá? A profundidade era muito maior do que isso aí, muito diferente lá de Maragogi, que é uma aguinha, né? Lá no nosso tornozelo. Então entenda que eles saíram dali com mão forte, e eles louvaram, eles adoraram a Deus. Porém, logo depois, eles estavam o quê? Fala, murmurando, criticando, falando tudo mal contra Deus, falando assim: por que tirasse a gente do Egito para morrer de sede aqui no deserto, antes tivesse deixado a gente lá? Foi muito fácil, vou dizer assim, fácil para Deus tirar o povo do Egito, já transformar a mentalidade daquele povo, mentalidade escrava, de que Deus era o Deus onipotente, que Deus já tinha feito na vida deles. E se Deus ia fazer uma vez, conta aí para quem está perto de você, fala assim: se Deus já fez uma vez, Deus vai fazer muito mais, amém? Então Deus já tinha feito isso na vida deles, porém eles simplesmente, por causa da sede, da situação em que estavam ali, ignoraram completamente aquilo que Deus havia feito. Uma mente escrava ignora a força do Senhor, esquece de trazer à memória aquilo que o Senhor já fez, e começa a olhar para a situação atual. Então o que nós precisamos batalhar é o que? Na renovação do nosso entendimento. Aquelas pessoas que provaram a potente mão de Deus em tirá-los da escravidão do Egito, não conseguiram acessar a terra prometida por causa do quê? Fala assim: porque mantiveram a sua mente escrava. A maioria das pessoas que se convertem a Cristo, talvez você que está aqui, você se converteu assim como eu ao longo da sua vida, ao longo da jornada da sua vida. Alguns poucos são crentes toda a vida. A gente fala que é crente de berço, eu falo que é crente toda a vida. A Luciana é crente toda a vida, amém? Mas ainda tem, além daqueles que se converteram como eu na jornada, amém? Amém? Tem os crentes toda a vida, mas ainda assim, na nossa jornada, por vezes nós encontramos com pessoas que não nos abençoaram, mas que praguejaram, que caçoaram da nossa vida, que caçoaram dos nossos sonhos, que caçoaram dos nossos propósitos. Você já ouviu assim, alguém falar para você, ou você já ouviu esse tipo de comentário da pessoa fazer para alguém: quem você pensa que é? Você já ouviu isso? Fala assim: ai, fulano pensa que é alguma coisa, é ou não é?
Porque o que acontece com a gente? A gente acaba pegando esse rótulo para nós. E muitas vezes nós nos tratamos, quem que você pensa que é? Dá uma olhada aí para quem está perto de você, mas você não vai repetir isso. Você só vai olhar para essa pessoa. Você fala assim: você é tudo aquilo que Deus disse que você é. Entenda que José tinha sonhos. Quem que implantou esses sonhos em José? Deixa o versículo 13 para mim, no telão. Quem que implantou esses sonhos em José? Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer. Fala assim, olha aí para quem está perto de você, fala assim: Deus colocou em você o seu querer. Que querer é esse? Os sonhos. E quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Deus deposita em nós os seus sonhos, o seu bom querer, assim como Deus deu para José. Mas José tinha alguns irmãos bons na vida dele, que falaram o que para ele? Quem você pensa que é José? Lá vai o sonhador. Quantas vezes na nossa jornada, porque a gente sonhou coisas grandiosas, e nós escutamos isso, fala assim: lá vai o sonhador. Ou escutamos alguma outra coisa, fala assim: bem, abandona isso, que isso não te pertence não, você nasceu pobre, isso não é para você. Então olha aí para quem está perto de você e fala assim: Deus, o Senhor, Deus dos céus e da terra, todo onipotente, colocou sonhos em você. Se Deus é o Deus que dá sonhos, Ele dá a realização. O problema é que a nossa mente escrava nos faz acreditar de que a gente não é nada e nem ninguém. E a gente abandona os sonhos, achando que os sonhos são nossos, quando na verdade são os sonhos de Deus para nós. Quando Deus nos mostra algo, Ele também nos dá permissão para acessar isso. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: quando Deus te mostra algo, Ele te dá permissão para acessar isso aí. Quando Deus falou com Abraão, Ele falou o quê? Viu, Abraão? Olha toda essa terra aí, ó. Olha tudo. Você, olha tudo à sua volta aí. Ô gente, você só sabe olhar para frente? Olha para tudo. Olha para tudo quanto é lado. Eu já enxergo além das paredes, eu já vou além, amém? Amém? O que Deus falou para Abraão? Tudo isso que você está enxergando, Abraão, eu vou te dar para você e para a sua herança. E Deus deu? Deus deu. Tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Você fala assim: estou sonhando alto. Fala assim, olha aí, fala assim: não estou sonhando alto. Fala assim: o Senhor é aquele que me dá os sonhos e me dá a capacidade de realizar. O problema é que no meio da nossa jornada, nós acabamos por vezes desistindo dos nossos sonhos. Acontece que quando nós desistimos dos nossos sonhos, nós na verdade estamos desistindo do propósito da nossa vida. E nós acabamos perdendo o quê? O motivo da nossa existência. Quando José foi vendido como escravo pro Potifar lá no Egito, ele estava feliz ali, entre aspas, né? Afinal de contas, estava servindo ali. E aí, a mulher do Potifar vai lá, cata a capa dele, quer manter um namoro ali com ele. O José, ele age certo, porém o que acontece com ele? Ele é vendido. Pergunta aí, você já foi vendido por alguém? E aí José passa ali 2 anos na prisão. O nosso problema é que nós, por vezes, enxergamos as nossas frustrações, as nossas barreiras, as traições que nós enfrentamos como motivo para desistir, quando na verdade, fala assim, elas são para nos aperfeiçoar. O que a Bíblia fala? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então profetiza aí na vida da pessoa que está perto de você, fala assim: tudo está contribuindo para o seu bem. Fala assim: o Senhor está te forjando, o Senhor está te aperfeiçoando, para que você possa alcançar cada um dos sonhos que Ele depositou em você. Amém? Então o que a gente precisa fazer?
é transformar os nossos pensamentos, é resignificar os nossos pensamentos, é alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Nós não somos filho de coisa alguma, dizer ninguém com coisa alguma, amém? Fala assim: eu sou filho do Deus Altíssimo, amém? Deixa eu fazer uma correção aqui. Você já ouviu alguém dizer assim: se for você, você vai chutar a sua canela. Se for você mesmo, você vai chutar a sua canela. Que diz assim: ai, tempo bom era aquele, né? Ô saudade, ô tempo bom que não volta mais. Nem se manifeste. Gente, tempo bom é o que está diante de nós, amém? O passado, você pode voltar e consertar ele? Você pode fazer alguma coisa diferente nele? Mas os seus sonhos, fala assim, eles estão adiante de mim. Você está correndo para trás, você está correndo para o seu passado, você está correndo para o seu futuro. Então ajuste a sua visão, ajuste os seus pensamentos, porque Deus é aquele que dá o sonho e que dá a capacidade de realizar, amém? Fala assim: o melhor, o meu melhor está por vir. Fala: o meu futuro está diante de mim e eu estou correndo para lá. Fala assim: eu não sou daquele que desiste, eu não sou daquele que toca a mão no arado e olha para trás, mas eu sou daquele que persevera, unânime, porque Deus é fiel para cumprir em mim e o seu bom depósito, aquilo que Ele tem reservado para a minha vida, para a minha família, para a minha descendência, para os meus bens, para os meus negócios, para tudo aquilo que me diz respeito. Fala assim: vai se cumprir, vai se cumprir. Fala, a palavra do Senhor declara que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Fala: o meu Deus tirou o povo do Egito com mão forte. O Senhor é aquele que abre um caminho no meio do deserto, e Ele fará o mesmo por mim. Aleluia. Fala assim: o meu melhor ainda está por vir. Vira para quem está perto de você e profetiza isso na vida dela: o seu melhor ainda está por vir. Fala assim: os seus sonhos são frutos dos sonhos de Deus para a sua vida. Fala: portanto, se permita ser aperfeiçoado e capacitado, e você verá que coisas gloriosas, grandiosas, o Senhor estabelecerá sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Senhor, nós contemplamos o nosso futuro e sabemos que quando Ele está em Ti, quando nós estamos em Ti, sabemos que Ele será glorioso no Senhor. Pai, Tu és Deus para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Os sonhos não são nossos, Pai, os sonhos são do Senhor. Por isso, Senhor, renova o nosso entendimento, renova a nossa mente, vivifica, Senhor, os Teus sonhos na nossa vida. O tempo passado, Pai, ele não é o melhor é aquilo que está diante de nós, onde as Tuas promessas, Pai, serão firmadas e estabelecidas, e nós estamos correndo, Pai, para aquilo que está diante de nós, pois Tu és Deus em todo o tempo, e nós cremos e confiamos no Senhor.